Fala galera, estamos de volta com mais um podcast Vozes da Cidade. E hoje a minha convidada é professora, contadora de história, empresária, recreadora, cantora e dona da magia de todas as crianças da nossa cidade Poema. Hoje eu tô aqui com ela, Letícia Prado. Lelê, muito obrigado por você ter se disponibilizado a vir aqui bater esse papo comigo e contar um pouco da sua história, que é muito legal. Eu que agradeço o convite, é muito bom, muito importante estar sempre divulgando, né, todos os talentos da nossa cidade. Muito obrigada pelo carinho. Para começar, vamos contar um pouquinho, porque na verdade o seu nome é Letícia Prado, mas o Agitação acabou sendo seu sobrenome na cidade, né? Todo mundo conhece Tia Letícia do Agitação. Como você começou essa história de criar essa animação de festa? Então, começou com a estratégia daqueles carros de som, de fazer homenagem, mensagens ao vivo, que naquela época passava no Gugu, no programa do Gugu. E aí, eu falei, como eu vou fazer animação de festa se as pessoas não me conhecem? E aqui em São Fidélis não tem esse tipo de serviço, não tem hábito, porque era luxo, né, naquela época. E eu falei, bom, a estratégia então foi o carro de som, que em uma semana todo mundo já sabia, a cidade polvorosa com aquelas mensagens, os fogos. E aí, dali, eu fazia as propagandas para ir para a animação das festas infantis. E deu certo. Você pensava em já para ser um pontapé para a animação das festas infantis? Sim, não foi friamente calculado. Sim. Eu via o serviço de animação de festa em outras cidades, em outros aniversários que eu tinha ido. Falei, eu gosto disso, eu quero fazer isso. E aí veio a dúvida de como aparecer esse serviço, porque naquela época não tinha internet, não era Instagram, não era Facebook, era cartaz nos postes, né? Riquíssimo era quem tinha propaganda na rádio, então não tinha como eu ia aparecer. Com o carro de som, não tinha como passar em silêncio sem ninguém ser notado. Todo mundo ia me ver. Sim, a pessoa tava lá fazendo aniversário em casa tranquilamente, de repente chegava um carro com uma menina falando alto, cantando parabéns, cantando músicas e fogos soltando. Muitos fogos. E o carro todo enfeitado. E esse carro era o carro da sua mãe? Era o carro da minha mãe. O único carro da nossa casa, o carro da família. Sim. Que a minha mãe falou, eu quero fazer isso, mãe. Ela falou, então vamos lá. Então, a minha mãe foi a minha primeira e grande incentivadora mesmo. Toma o carro, vamos lá. E lembro dela aí, na pessoa que fazia a caixa de som. Ela ir comigo comprar as coisas. E a costureira, e comprar o TNT para fazer os laços que enfeitavam o carro. Né? Foi tudo graças à minha mãe no início, sim. Principalmente nesse início, ela foi a sua maior incentivadora? Sim, sem dúvida. Ela fechou os olhos e falou, toma, vamos lá fazer. Sozinha não ia dar. Verdade. Né? Lelê, e aí como é que foi essa questão do você saiu disso e conseguiu embarcar nessa questão da animação infantil? Então, a animação, a gente ia em uma e aí dali já saía com algum outro contato fechado, né? Praticamente. Porque aí eles iam conhecendo. Depois, a grande vitrine eram as escolas. Porque eu já trabalhava nas escolas particulares na época e era com fundamental e educação infantil. Então, eu era a tia Letícia da escola que fazia a festa legal. Então, as escolas fizeram muita diferença. Estar nas escolas. Introduzindo essa questão da animação nas escolas para também divulgar o seu trabalho. Porque aí as crianças, os alunos, né, queriam que eu fosse ao aniversário. O aniversário deles, né? E aí um colega veio, outro colega, e a cidade pequena, e naquela época a única propaganda que tinha era o boca a boca praticamente, né? Sim. Que funcionava de fato. Quando você decidiu, porque hoje o Agitação é uma empresa muito grande, né? Sim. E se Deus quiser, vai crescer ainda mais. Você vai ficar um pouquinho doida, né? Mas só um pouquinho, eu não sou ainda, né? Tudo bem por enquanto. Mas como é que foi esse passo de uma pequena sonhadora, né, de festas infantis a chegar a ter uma empresa de animação de festa infantil? Foi acontecendo. Eu não nasci empreendedora. Eu não estou naqueles 3% do mundo que nasce empreendedora, não. Eu acho que eu sou muito mais artista do que empreendedora. Mas a força de vontade era muito maior, né? E a persistência. Foram acontecendo as coisas. Fui introduzindo outros serviços. E aí, ou eu crescia junto e amadurecia,
ou eu tinha que fechar, né? Porque não ia acompanhar a velocidade, as mudanças das coisas mesmo. Então, acho que eu sempre tive o espírito de liderança. Mas a questão mesmo da empreendedora nasceu ao longo da maturidade e ao longo das estradas mesmo, assim. A Letícia empreendedora, então, foi surgindo de acordo com o crescimento da empresa, Sim. né? Que era uma pequena e hoje se tornou grande, mas Sim. você também foi crescendo junto com ela. Sim, total. De saber que quando a gente começou, éramos eu, minha mãe, minha irmã, que ajudava às vezes. E aí eu tinha um amigo, né, um super amigo, que eu bati na porta dele e falei, tô com esse plano, você faz comigo? Mas agora? Eu falei, agora, vamos lá fazer? E aí ele foi. E aí depois eu ia fazer as festas, né, eu mesma, e tinha mais uma pessoa ajudando. Sim. Então, assim, tinham 3 pessoas no início, né? Primeiro foi Betinho, depois foi Isabel, depois foi o Wellington. E foram pessoas, assim, fundamentais também. Hoje, tenho muito mais pessoas, né, comigo, com a gente, mas ao longo desses 21 anos, muitas pessoas passaram por aqui. Sim. E Lelê, você tocou num ponto importante que eu acho bacana da gente falar sobre a quantidade de pessoas que você emprega na sua empresa hoje. E o mais importante também é a questão de não precisar ter experiência, né? Porque o jovem hoje, quando ele vai procurar um emprego, a maioria das empresas fala assim, o que você tem de experiência, né? Você já trabalhou em alguma área e tal, não sei o quê. E você, acho que quanto mais cru o jovem tiver, é melhor pra você, porque você vai moldando no jeito da sua empresa, no caso. Sim. Isso eu aprendi também com a experiência do meu primeiro emprego, que foi numa escola também. E eu também não tinha experiência nenhuma. E a gestora, a dona da escola na época, disse, não, pode vir que eu te ajudo e você vai ficar do jeitinho que a gente precisa. Então, ela que foi a minha primeira pessoa que me deu essa ideia, assim, né? Porque nós somos resultado de uma construção de uma vida inteira das pessoas com quem a gente convive. Sim. E eu aprendi muito com elas nessa escola, em questão de gestão e liderança também. Então, eu acho que o jovem vem porque é um serviço que exige jovialidade, fôlego, estética, mas ele vem e aqui a gente adapta e vai lapidando de acordo com as necessidades e com o que a gente precisa. Ninguém nasce pronto mesmo. Verdade. E quantas pessoas trabalham hoje na sua empresa? Somos 25 atuantes. Sim. E 2 fixos. Sim. 27. Sim. É bastante gente, né? Para uma empresa que, assim, é grande, mas numa cidade de interior. Como é que é essa questão, assim, da formação? Como é que é o trabalho que você faz com esses jovens? E tem adultos também que trabalham com você. Sim. O primeiro passo é quando eles vêm, fazem a entrevista. E aí a gente passa por uma triagem, né? Aí eu tenho uma psicóloga que faz essa parte também da gestão do trabalho. E já me direciona, mais ou menos, né? O perfil da entrevista com eles. E qual o perfil? Que às vezes eu tenho uma vaga no escritório. E aí vem uma pessoa que não vai lidar muito bem com aquela demanda que a gente tem. Ou o contrário. Eu quero alguém para ir para a linha de frente, para pegar o microfone. Vem alguém muito tímido, muito introvertido, que a psicóloga já me dá essa ajuda, dessa Sim. divisão. Essa direção, né? Direção. Depois a gente faz, aí a conversa comigo. E aí é o módulo 1, onde eu apresento a estrutura mesmo do trabalho da empresa, né? O regimento interno, o código de postura da empresa, missão, valores, aquela parte de estrutura mesmo toda. Como funciona, o que faz, o que não faz. Depois disso, a gente vai para a parte prática. Ele vai assistir uma festa. Vai junto, extra, só para assistir. E ali a gente conversa e sabe. E aí, foi mesmo que você pensou? Era mesmo? Você leva jeito mesmo? Tem gente que volta desesperado. Não era nada do que eu tinha pensado. Não consigo aquele monte de criança. E tem gente que fala, não, é isso mesmo, eu quero. E aí a gente começa a trabalhar a parte prática, pontinho a pontinho. Então tem o treinamento do módulo de pintura, tem o treinamento do módulo de contação de história, de fantoche. Porque todo mundo tem que saber fazer tudo. Sim. As brincadeiras. Não dá porque não cabe mais uma única pessoa que diz, não, eu só faço se for personagem. Não rola. Tem que saber fazer todos os processos da Até empresa. mesmo porque a organização de um evento, ela não tem como ser engessada, né? Não. Você organiza a pintura, contação de história, aí chega lá, as crianças estão dispersas, tem que ter uma chave para poder, não, vamos fazer isso aqui agora. E aí a pessoa tem que estar ali preparada para fazer tudo, né? Não pode perder o público, né? Não Sim. pode, não, porque eu só vou fazer a contação. Aí as crianças não vão esperar.
Aí tem que mudar, exatamente. Falando das festas, Lelê, eu acredito que você, nesses 21 anos, né, tenha muitas histórias, principalmente engraçadas. Muitas. Porque você é engraçada. Foi um elogio? Eu espero. E assim, o que você tem aí nessa bagagem de 21 anos de agitação, de umas histórias engraçadas pra contar pra gente? Do que você já viveu nessas estradas? Muita. Só doideira mesmo, hein? Ué. Muita coisa boa. Divertidas, assim, dos perrengues, né, que as pessoas não veem. Teve um lá atrás, na época do carro ainda, aqui em São Fidélis, no Morro da Cocheira. A gente foi fazer uma mensagem ao vivo. E a gente lá e tal, conversando e falando, a moça desfilando no tapete, solta os fogos, parabéns, muito bem. De repente eu olho, o fio do microfone que ligava no módulo do carro foi se distanciando. Ou seja, o carro estava descendo morro abaixo. Eu olhei, era a Isabel na época, eu olhei pra ela olhou pra mim, e agora? E eu com o microfone, a mulher na frente, e agora o que a gente faz? Aniversariante. E agora a Isabel vai por trás do carro, lá na descida, bota as costas e cola. Eu vou segurar ele aqui, eu vou segurar. Eu falei, Isabel, sai daí, o carro vai descer, vai te amassar. A gente aí vai correndo, abre a porta, enfia o pé, puxa o freio de mão, aquela confusão. Aí deu certo. Conseguiu segurar o carro. Mas é assim, só perrengue, né? Essa foi uma. Tem história de pessoas que, também no início, que os figurinos eram bem mais simples, né? E a gente também de estrutura de apoio, né? Então, veste o figurino, na hora que puxa o zip solta todinho, né? Aí, tem gente que é maior do que o macacão cabe, entendeu? Sim. Aí faz o quê? Corre lá, busca outro figurino. Aí a pessoa sobe na bis, vestido de pintinho amarelinho, entendeu? Pra ir buscar um outro macacão. Adivinha quem era esse? Adivinha quem era esse? Essa história eu conheço. Conhece? Até você já passou pela agitação, meu bem. É verdade. A roupa travou o fecho. Teve Arrebentou. Que eu com Cecília na garupinha da minha motinha pra ir buscar o outro figurino que tava no meio da festa. Que cena. É isso, entendeu? Hoje a gente tem coisas reservas, né? Sim. Toda a estrutura de teste antes. Coisas de maturidade que a gente não tinha naquela época, né? Mas aconteceu. Já aconteceu. E muita coisa. Fomos fazer um show em Cardoso, no ginásio, numa quadra e tal. E aí os meninos, né? Cada um foi para um banheiro. Menino, menina, tá. E eu desci, falei, vou começar a guardar as coisas no carro enquanto vocês tiram a pintura, a maquiagem. Ninguém volta. Começa a demorar. Falei, gente, o que aconteceu com eles? Quando eu chego no caminho, eu encontro só a menina. Falei, cadê o colega? Ué, ele tá no banheiro, ele não chegou aqui ainda não? Falei, não, o que aconteceu? O menino estava preso no banheiro. Meu Deus. A maçaneta agarrou. E aí travou, caiu do outro lado, enfim. E ele tava lá já esbranquiçado, assim, desesperado. Ai, eu já tava aqui gritando, socando vocês, ninguém me achava a porta, eu gritava na porta. E ninguém ouvia. Um ginásio enorme, pensa, um banheiro isolado. Sim. E a gente, tendo show, continuava o pessoal falando, as crianças, né, tinham outras atrações. Sim. Nunca que a gente ia ouvir ele lá, né? Aí voltou em pânico, desesperado. Mas aí a gente ri, né? A gente ri. A gente acaba rindo da desgraça do outro, né? A gente ri muito, muito. A melhor parte é essa, de rir. Que às vezes a gente vai cansado, estressado, tenso com alguma coisa. E quando volta outra. Outra, completamente. Porque, assim, é muito mais divertido. Pra você é uma terapia trabalhar muito, com isso, né, Lelê? Maravilhosa. E assim, eu imagino que o nervosismo deve ser muito grande, né? A cada festa que você vai trabalhar, porque você trabalha com um sonho, né? Das crianças e também dos pais das crianças, né? Que te contratam pra fazer a festa. Porque assim, acho que também quando as crianças são muito pequenininhas, elas ficam muito encantadas, mas na verdade é uma realização mais dos pais também, né? Sim. O primeiro, o segundo ano, a festa, né? Da expectativa dos pais. Sim, sem dúvida. E eles... Eu falo que é muito difícil a questão da venda do nosso serviço, porque não é algo palpável. Sim. Diferente, você vai numa loja, compra um sapato, dá, não dá, posso pagar, como que eu pago, cabe no pé, no cara, leva ou não, tá ali. No caso do nosso serviço, a gente vende a ideia, a expectativa. Como que eu vou saber qual é a sua expectativa, o que você está pensando, para eu chegar lá e realizar.
Se eu realizar o que a sua expectativa, alcançar a sua expectativa, vai ser sucesso. Mas não é o suficiente, porque eu preciso voltar nos outros anos. Sim. Eu quero acompanhar essa criança. Ou seja, eu preciso superar as suas expectativas. E aí é que é o grande perigo, porque é uma coisa muito subjetiva, abstrata, Sim. e que muitas coisas, muitos fatores externos podem interferir nessa expectativa no dia da festa, né? Então, assim, às vezes a gente dá o nosso melhor, né? Sonhamos junto, cria roteiro novo, cria figurino, cria tudo. E aí a gente também tem uma expectativa grande para a festa, né? Então, assim, às vezes aí o contratante se estressou com, sei lá, com qualquer outra coisa, e aí ele não dá a devolutiva que a gente está esperando, né? Então, assim, é muito subjetivo e muito difícil de ajustar isso. Às vezes, por mais que ele tenha gostado muito da festa, né, ele não consegue explicar para vocês, dizer para vocês o quanto ele gostou. E isso acaba frustrando você e sua equipe também, que estava esperando alguma demais. coisa, né? Por isso a gente entende quando o cliente diz que está frustrado. Sim. Porque pode acontecer, Sim. né? E já aconteceu. Então, assim, essa questão no agitação é primordial. Eu vendo sonho, eu vendo expectativa, eu vendo realização, sim. Mas se acontecer a frustração, o meu serviço não aconteceu. Se o meu serviço não aconteceu, eu não recebo. Isso é regra. Sim. Então, não adianta. Esse dinheiro não é meu, o dinheiro é consequência, né? O importante é aquele sonho, aquela expectativa ser alcançada, é aquela memória para sempre, é eu ter a porta aberta daquela família para voltar, né? Como eu tenho famílias que eu vou na Páscoa e depois eu volto no Dia das Crianças para entregar o presente, e aí eu vou no Natal e vou no aniversário. É essa construção que eu quero ter com os meus clientes. Porque, na verdade, é muito crianças. Mais que uma animação, você vai criando laço, né? Porque você acompanha todo o crescimento dessa criança. Sim. E aí, acompanhando a criança, você acaba criando laço com os pais e com a família em geral, geral, né? Toda, sim. Porque aí a avó, e na hora de ir embora, tchau, vó. Aí a avó encontra, né? E fala, você não é a tia da festa? Sou, vó. Então, assim, esse é o ponto-chave. É isso que faz valer a pena. As crianças são muito encantadas com o seu trabalho, né? Com os personagens. E até com o crescimento. Como você falou, antigamente as cabeças eram de espuma. Hoje em dia, seus personagens piscam o olho, mexe boca, faz não sei o quê. Então, assim, as crianças ficam muito encantadas com isso, né? Muitas, às vezes, não acreditam mais, mas quando elas veem aquilo de perto, é tão real para elas que elas ficam encantadas. Sim. Pra gente se comunicar com a criança, Ricardo, é preciso uma conexão com ela. Sim. Você já deve ter encontrado alguém que você olhou e falou assim, gente, nossa, toda criança gosta de você, né? Ou você também já deve ter ouvido alguém dizer assim, criança nenhuma gosta de mim, ninguém chega perto. Sim. Porque precisa de conexão, assim como as nossas relações como um todo. A gente precisa entender que a criança é um ser humano que necessita de atenção, precisa se sentir pertencente e ela é pertencente desse mundo. Então, quando eu enxergo a criança como esse ser, né, necessário, há entre mim, entre você que está conversando, entre o outro, há também entre nós e a criança. Então, não adianta chegar para a criança e dar um comando qualquer, se antes não houve conexão com ela. Não adianta. E a conexão é de olhar, de sentir o ritmo da criança, né? Então, você se adequar ao ritmo da criança. E eu não tô falando de ser permissivo, bobo, que a criança manda em tudo, não. Tô falando de conexão, de ouvir, de saber que ela é importante, de fazer ela se sentir importante e que ela pode ser ouvida. Então, quando você tem essa conexão, a criança não precisa, ela sente. Você não precisa falar muita coisa. Então, ela vem. E aí, ela se abre. Diferente do adulto. Que a gente, às vezes as pessoas chegam, a gente sente a conexão, mas a gente faz questão de ser rígido e não se abrir. A criança não. A criança é aquela coisa, posso confiar nesse cara aí, posso confiar nessa pessoa, entendeu? Ela me entende. Sim. Por isso o encantamento. Pensa, quantas coisas na nossa vida a gente fica encantado. Né? Porque a gente está disposto a viver aquilo, a gente está disposto à conexão. A criança é assim, só que a gente precisa entender, né? E a gente vira adulto e esquece. Mas se a gente adulto for lá na Disney,
né? A Vira gente vai criança, ter né? o mesmo encantamento que a criança. Porque a nossa criança não pode morrer. A nossa criança interior. Então, assim, o encantamento está dentro de todo e qualquer ser humano. Verdade. O que precisa? A conexão, virar a chavinha, ir lá e tocar naquilo que faz diferença. As crianças se encantam, mesmo na era digital, porque há conexão. A verdade naquilo, a sentimento, né? Tem isso, né? Porque quando você começou, não tinha muito essa questão assim. Qualquer criança, independente do tamanho, ter celular. E hoje as crianças têm muito isso, né? Tem tablet, celular e tudo mais. Mas ainda assim é nítido quando a gente vai nas festas de perceber o encantamento das crianças. E você também tem que ter esse feeling, assim, de se adaptar. Foi o que você falou, né? De se adaptar à realidade da criança. Não, ela não gosta de música muito agitada. Então eu vou botar uma música mais calminha e trabalhar o que dá pra trabalhar com essas músicas. Tem que entender. Às vezes os pais, né, o contratante não gosta muito, a gente fica perguntando muita coisa e tal. Não, eu quero saber lá qual é o preço, vou fechar, não sei o quê. Não é questão de fechar, é questão de saber como trabalhar com aquela criança. Criança é criança. Eu sei me conectar com elas, independente da idade, independente da condição delas, física, motora, psicológica, enfim. Quem tem a conexão vai saber. Mas é ir preparado para dar um suporte melhor. Uma vez nós fomos contratados e aí a mãe falou assim, não, a minha filha tem uma síndrome rara e tal, e explicou, não pode ser tocada, né? E ela também não fala direito ainda, mas ela ama fantoches. Aí eu falei, ok, mas ela não esboça muita reação. Não, tudo bem, então foi escalada a pessoa que melhor faz fantoche. Nós vamos fazer todas as brincadeiras ao redor do fantoche. E avisei a equipe, olha, não se preocupa, porque se ela não esboçar, se ela não quiser ir abraçar o fantoche, já é porque ela já tem essa coisa de que não pode tocar. Então, não é que a criança não gostou. Ok. Sim. Se eu não preparo, se a mãe não me diz, nossa, ia dar tudo errado. O que a gente faz? Vem cá com a tia, faz te dar um abraço, me dá a mão, faz a roda, dá a mão ao colega. Se ela não pode, se ninguém pode tocar. Então, assim, precisa dizer pra gente se adaptar àquela condição daquela criança, mesmo que não seja nada de patológico ou neurológico, nada. Adaptar aquele gosto e a preferência daquela criança. A realidade dela, né? Sim. Quando a gente diz se adaptar à sua criança, é se adaptar àquilo que aquela criança gosta, àquela preferência. E é só, que é só o que importa. E esse eu acho, Lelê, que é muito o diferencial da sua empresa. A agitação tem muito a sua cara. É nítido a sua preocupação em fazer a criança feliz. Claro, é óbvio que você trabalha e recebe um dinheiro, e o dinheiro é importante porque é o que vai manter a sua empresa viva, né? Sim, sim. Mas eu acho que, assim, é nítido vendo você trabalhar que o dinheiro é apenas um detalhe. Que é necessário, né, para manter a empresa viva. Mas, assim, você vai além disso, que é, assim, se preocupar com a felicidade, com a criança curtir a festa, com a felicidade da criança, se ela vai ser atendida em todos os seus aspectos, né? Sim, é isso. O dinheiro é consequência. Para uma empresa existir, tem que dar lucro, é óbvio, se não der, é incompetência do gestor. Sim. Tem que dar. Não adianta falar, tem uma empresa, mas eu não... Não, tem que gerar lucro, ponto. Isso é uma coisa. Outra coisa é como eu atendo o meu cliente e como eu gero esse lucro. Então, assim, dentro dos valores, né, e dos princípios da minha empresa, no caso, a verdade tá lá, estampada, é a primeira. Sim. Né? A segurança, o carinho, o respeito à infância. Então, não tem por que não fazer essa criança ser atendida. Se os valores, os princípios da minha empresa são esses, não tem dinheiro no meu princípio, no meu valor. Verdade. Tá? Ele vai gerar o dinheiro, vai gerar o lucro, porque é óbvio que precisa gerar. Mas o que importa é como eu faço. Né? Por quê? Qual é a razão de fazer isso? Então, quando a gente entende que o importante é ter essa criança, né? Ter essa criança bem atendida, bem assistida, Isso é o que importa, né? É isso que importa. Lelê, vamos abrir um parênteses aqui para deixar um pouquinho a agitação, a tia Letícia, de stand-by, e vamos falar um pouco sobre Letícia. Mãe, esposa, mulher, filha, irmã. Tadinha. Porque, assim, eu imagino que... E sei, né, que a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades,
que você, assim, teve que abdicar de muitas coisas da família, de vivenciar coisas na sua família, porque as festas são finais de semana, são nos finais de semana, Sim. né? Então você teve que abrir mão de muita coisa, inclusive de viver com seus filhos, né? Tanto Sim. Hugo quanto o Isaac agora. Sim, total. Todo mundo perdeu a Letícia um pouquinho, né? Em função de me amar incondicionalmente, que eu tenho... Seu olho brilhou, eu vou chorar também. Em função deles me amarem incondicionalmente, que eu tenho convicção disso, eles abriram mão de mim em função do meu sonho. Sim. Isso não tem preço. E... Porque o sonho era meu. Sim. Eles podiam ter deixado, não, o sonho é seu, a gente vai viver a nossa vida. A nossa vida a gente não quer, né? E não, ninguém virou as costas pra mim. Ninguém, nenhum deles. Nem minha mãe, nem minha irmã, nem meu pai mesmo de longe. Zé Roberto enquanto namorado, depois marido. Hugo, filho. Isaac nasceu no meio, assim, do nível da empresa outro. Sim. Mas tá meio confuso ainda, mas tá indo, né? E aqueles que vieram. A família de Zé Roberto, meu sogro, minha sogra, minha cunhada, a tia, o tio. Eu não conseguiria metade, nem sei onde, nem o quê, se eu não tivesse essa rede de apoio. Ter essa rede de apoio foi fundamental para que seu sonho sobrevivesse, né? Sim. Porque senão, talvez você tinha parado lá naquele Lá comecinho, atrás. né? Sim. Se eles não tivessem te incentivado, te apoiado e seguido junto com você, né? Sim. Porque começou com o carro da sua mãe, mas depois que você casou com o Zé, era o carro de vocês, né? Sim. Que colocava tudo dentro e vamos junto, e ele ia junto contigo. Então, assim, foi muito importante para você ter essas pessoas, porque talvez o seu sonho tinha morrido se não tivesse eles, né? Sem apoio não dá. E, na verdade, a jornada vale a pena, mas o melhor é com quem a gente vai. Então, assim, mesmo sabendo que eles estão em casa, e eu tô trabalhando, e eu tô fora, e eu tô viajando, saber para onde eu posso voltar, saber quem eu tenho, com quem eu posso contar, isso não tem preço, né? Eu posso trabalhar bem dias fora da cidade, porque eu sei que meus filhos estão bem. Porque eu sei que a minha mãe está bem assistida hoje, porque tem minha irmã, né? Porque eu sei que o meu marido está cuidando. Então, assim, isso é sobrenatural mesmo, assim, eu acho divino mesmo. Eu sou muito, muito, muito abençoada. Muito. Porque o sonho... O que é o sonho? Né? Ele te move. Mas, na verdade, o sonho não é nada se você não conseguir realizar, se você não tiver... a base, a realidade aqui do que é, o que é o tangível. E o sonho vem a partir disso. Para onde eu vou, quem eu sou. Sim. Não vale a pena sonhar sozinho. E eu imagino que nesses 21 anos, né, o quanto deve ter sido difícil para você, talvez, abrir mão de brincar com seus filhos, de cuidar dos seus filhos, para cuidar dos filhos dos outros, para divertir o filho dos outros, para festejar com o filho dos outros, né? Porque, como eu falei, é final de semana, então assim, você pode trabalhar a semana toda, mas aí, final de semana, os pais, o pai, a mãe, a família, tá em casa, né? Sim. Você deve ter perdido festas de família e tudo mais, porque o seu trabalho mesmo é final de semana. Muitas vezes você chegou a se culpar de não estar presente nesse crescimento dos filhos e acompanhar? Sempre. Dos filhos, sempre. De Hugo, muitas vezes. Tinha um coleguinha de Hugo na época que falava assim: tia, deixa eu ir brincar na sua casa com o Hugo? Eu falei, vamos. Aí a mãe, não, meu filho, tia Letícia vai trabalhar e tal. Não, pode ir. Aí ele falou, eu quero ir, mãe, deixa eu ir, porque o tobogã tá montado lá na sala dela. Eu falei, o quê? A sala dela é cheia de brinquedo. Eu falei, como assim? Aí, mas você não é a tia da festa? Eu falei, sou, mas não tem tobogã na minha casa. Aí, não. Então, assim, essa coisa que as crianças pensavam, o meu filho também queria. Então, e quando que o meu filho tinha o tobogã e tinha os brinquedos e tinha a brincadeira? Só nas festas dele. Né? Porque não tinha o tempo inteiro para ele. Sim. Porque aí ser mãe é outra coisa, né? Então, sempre me culpar em relação aos filhos é sempre. Mas eu cheguei a um ponto, e como são muitos anos de diferença entre os dois, 10 anos, eu sou outra pessoa, né? Completamente diferente. O meu casamento, o meu relacionamento, a empresa. Então, eu sou outra mãe também. Então, em relação à diferença entre Hugo e Isaac,
esses 10 anos, é que eu resolvi e entendi que eu fiz com o Hugo o que eu podia fazer. Era o melhor que eu podia naquele momento. E tá tudo bem. Sim. Deu certo? Ótimo. Não deu? Que pena. Como eu vou consertar? Eu não posso voltar naquele tempo, mas é como não errar novamente. Pode fazer pra melhorar daqui pra frente, né? É, só isso, porque não dá. Então, assim, eu me perdoei daquela lá atrás, da mãe agressora que eu fui, no sentido de não respeitar a infância do meu filho naquele momento, de não respeitar o temperamento dele, porque eu fui essa mãe. Senta aqui, faz agora, tem que comer tudo, não sei o quê, entendeu? Então, eu fui essa mãe no Hugo, pra Hugo, e aí hoje eu entendo que eu não quero mais ser e que não posso ser, porque hoje eu sei qual é a relação que a gente precisa de respeito com uma criança. Então, não dá. Eu não vou tratar o Isaac agora diferente, porque agora eu aprendi, né? Então, Sim. vai ser diferente com o Isaac. Mas eu não posso... Eu tenho que lembrar que eu não posso perder a adolescência do Hugo. Senão eu vou perder de novo outra fase, sendo agressiva de novo. Então, eu não quero. Então, foi tudo muito, muito bom, o crescimento. Porque eu consigo tratar a infância de Isaac e consequência, né? Adolescência, enfim. Mas eu consigo ainda resgatar a autoestima do Hugo, a minha relação com ele, né? A intimidade que ele tem e a liberdade que ele tem comigo, mesmo sabendo que eu sou outra mãe e aí ele me cobra. Mãe, mas comigo você não fazia assim, né? Comigo era assim, assim, assado. Eu falei, pois é, filho. E você acha que valeu a pena? Eu aprendi, né? Você acha que você tem que fazer isso com ele também. Eu falei, é mesmo, filho? Você aprendeu? Ele, aprendi. Eu falei, pois é, Hugo, você aprendeu, mas aprendeu porque você entendeu a situação ou porque doeu? Aí ele parou, pensou. 15 anos, né? Não sabe responder essas coisas assim. Não sabia o que responder, né? E eu falei, porque doeu, filho. Você aprendeu porque doeu. Você não aprendeu no amor. Você aprendeu na dor de quem deveria te dar amor. Isso não é justo. Tanto é que você agora lembra disso. Se tivesse sido pelo amor, você não ia me cobrar essa postura com o seu irmão. E eu não vou fazer com o seu irmão, porque hoje eu sei como fazer corretamente. Por isso que eu tô aqui. Pra gente ver com você daqui pra frente. Você também aprendeu com ele, né? Sim. Como deveria ser. E aí, Total. quando veio o Isaac, você hoje... na verdade, com todo esse tempo, né? Você cresceu como a Letícia empresária, como a Letícia esposa, Sim. como a tia Letícia, né? Que era animadora, você cresceu muito. E como mãe também. Sim. Você evoluiu como um todo, na verdade, né? Graças então a não Deus. tem por que hoje você agir da mesma forma, porque você também, da mesma forma que o Hugo aprendeu com você, né? Sim. Você também aprendeu muito com ele, sendo mãe do Hugo, né? Sim, sim. E hoje você pode colocar em prática com o Isaac. Sim, sim. É uma escola, né? E primeiro filho, eu fui filha mais velha, né? Então, assim, a gente fazer o quê? É teste. Sim. Não tem como, porque não tem cartilha. Né? E dentro da própria casa, o que funciona com um filho não funciona com o outro. E é isso, é o dia a dia que vai fazer acontecer. Não tem regra. Verdade. Achei importante a gente falar sobre isso, Lelê, porque às vezes até as pessoas, né, os contratantes, acham que a sua vida fora da animação é também um mundo de fadas, Sim. né? Um mundo de mágicas e tudo mais. Sim. E eu acho bacana a gente colocar isso para as pessoas também entenderem que por trás da tia Letícia tem a Letícia mãe, a Letícia esposa, a Letícia filha, a Letícia irmã, Sim. que também precisa lidar com todo esse turbilhão de emoções Sim. que é a vida, né? Sim, sim, sim. Ninguém imagina também a demanda que eu acho, por causa do tipo de serviço. Né? Que como a gente lida com o brincar, nós adultos temos a péssima ideia, né? De achar, né? Quando alguma coisa não tá saindo como a gente quer. Você tá de brincadeira comigo, né? É assim que a gente fala, né? Verdade. Você tá brincando, né? Verdade. Então é assim, como se brincadeira não fosse bom. Não fosse sério. Porque brincar é uma coisa muito séria. É ali que se desenvolve todas as emoções, todas as conexões que a gente precisa para viver e sobreviver. Sim. Né? Então, assim, acho que por ser brincar, acho que pessoas acham que é assim, qualquer coisa serve, né? E às vezes não levam tão a sério e aí nem imaginam que existe uma vida real por trás, uma demanda enorme por trás disso. Lelê, nesses 21 anos, você se sente realizada com a sua empresa? Eu tenho certeza, acredito não, eu tenho certeza que você ainda quer muito mais. Mas você se sente realizada olhando toda essa trajetória de 21 anos, de onde você começou e até onde você chegou, você é realizada? Sim, totalmente.
Porque é uma coisa, ser realizada não significa que eu estou estagnada. Sim. Estou realizada neste momento com a trajetória. Não poderia ter sido diferente. Não tiraria nada. Nenhuma das dores, nenhuma das passadas de perna que eu levei. Não tiraria nada. Nada, nada, nada. E das coisas boas também não. De nenhuma das pessoas que passaram como furacão ou como permaneceram durante muito tempo. Não tiraria nada. Estou realizada até aqui. Mas não significa que eu não queira mais. Eu comecei lá atrás e eu dizia... Só que eu não tinha ideia do poder, nem o que isso significava. Aonde você ia chegar, né? Não. São Fidélis é pequeno para mim. E aí depois eu aumentei a frase. São Fidélis é pequeno demais para mim. Mas eu sei de onde eu venho. Eu posso ir muito, muito, muito além ou muito longe. Mas eu sei de onde eu venho. Esse é o ponto principal. Então, é pequeno São Fidélis, né? Que eu falo, não me comporta hoje mais. Falo no sentido de que a gente faz muito mais evento fora. Mas é óbvio, a cidade é pequena. Então, assim, é um tipo de serviço que precisa de um mercado maior. Verdade. Né? Então, é essa questão do voar, de sair de São Fidélis, é isso. Não significa que eu não goste de São Fidélis. Tanto que eu não montei nenhuma filial em lugar nenhum. E você assim, vai, não mas é volta sempre, né? Sempre. Isso leva o nosso povo. Sim. Eu não tenho ninguém de apoio, de base nessas cidades que eu vou. Já passou pela cabeça de fazer e tal. Falei, não. Tem que estar comigo, tem que estar ali. Eu vou valorizar o meu pessoal, né? É daqui. E a gente fala a verdade, né? Fidelense é um povo muito bom, né? O talento, né? e onde a gente vai, que a gente encontra, né? As pessoas encontram um outro fidelense, é muito gostoso, muito bom, muito bom. Eu fiz um curso em março, no Rio, uma plateia de 700 pessoas. E aí o palestrante falou, de onde vocês vieram? Vieram de muito longe. Aí as pessoas falando, tal, de onde vieram, tal. De repente fez aquele silêncio, aí eu levanto e grito, São Fidélis! Aí ele, o quê? São Fidélis! É onde que fica isso, menina? São Fidélis? Eu falei, Aí ele, tá bom, São Fidélis. Mas eu venho de São Fidélis. E tem gente que diz, por que você fica falando? Eu falei, mas é de lá. Fala que é de Campos, que você é mais perto. Você tá doido? Falar que eu sou de Campos? Não. Se eu sou de São Fidélis, eu vou falar que eu sou de lá, claro. Né? Lele, você falou aí, tocou num ponto importante que eu acho legal da gente falar, é que você começou aqui e começou fazendo municípios perto, né? Sim. Por aqui, por perto. E agora você já tá chegando no Rio de Janeiro e daqui a pouco cruzando o estado, a fronteira dos estados. As mais perto que a gente fazia fora da cidade era Cambuci. Uhum. Pureza. Que embora pertença a São Fidélis, era Pureza, Cambuci, Itaocara, Peribé, né? Mas depois, não. Aqui abriu, assim, né? Que a gente expandiu e acho que também com o auxílio da questão da tecnologia também, né? A internet e tal, facilitou esse acesso maior. As cidades do estado do Rio não tem limite, né? Duque de Caxias, Tanguá, Duas Barras, os municípios pequenos aos maiores, Itaperuna, Campos, né? Niterói. Então, assim, acho que é só ir. E os estados a gente já passa, né? Nas cidades vizinhas, já tem divisa com Minas, Espírito Santo, mas é mais aqui vizinho mesmo. Sim. Acredito que você tem um acervo muito grande, né? Você tem, daqui a pouco você vai ter que construir um prédio para guardar o tanto de personagem que tem. E você quer cada vez mais. Semana passada você foi comprar mais personagens, né? Sim. Sempre. O investimento é muito importante nessa área também, né? Não dá pra querer ser referência, crescer, atender. Vale muito também do público a que você quer atender, né? E direcionar. Mas sem investimento. Não dá. Investimento em todas as áreas, né? Em conhecimento técnico, estrutura mesmo. E em relação aos bonecos, que é o nosso carro-chefe também, com a recreação, não dá mais. Não dá para comprar na 25 de março. E nem para os colegas que estão começando agora, não dá para comprar figurino e personagem na 25 de março mais. Não dá para entrar no mercado assim. Então, assim, aos colegas que querem começar, precisam entender que existe um treinamento técnico, tem o dom,
Mas existe sim, precisa ser treinado, precisa ser lapidado, precisa entender do outro, precisa entender dos relacionamentos, de venda, né, de emoção, e que a parte da estrutura não dá mais para ser como foi há 21 anos atrás. Não dá mais, não dá para ser boneco de espuma, pelúcia grossa, infelizmente. Tem que ir crescendo, evoluindo com o tempo, né? Não tem como. Lele, agora eu queria que você falasse assim, se você ainda tem um sonho, pode ser pessoal ou da empresa, acho que da empresa é legal de falar, que você ainda não realizou, que tá assim, guardadinho lá, que fala assim, eu ainda sonho em realizar isso. Então, isso você não me falou, não estava no script. Um sonho da empresa é realmente ter todos esses funcionários, ter a demanda, né, estrutura e tal, enfim, tudo que está relacionado a isso, mas ter todos esses 25 funcionários fixos, não só freelance. E que esses todos 25 fixos no sentido de que eles possam viver da recreação. Ter a demanda, buscar essa demanda para que eles possam. Tem uma que é novinha, 19 anos, que fala assim, ai, sabe qual é o meu sonho? Eu queria tanto ficar velhinha trabalhando na agitação. Aí fala, menina, não nasceu de mim, mas olha, já pegou a essência. Sim. Então é essa a essência que eu quero para eles, né? Que o mundo seja melhor, que eu construa essa parte, né? A minha parte, a fim de que eles possam viver disso. Sim. E que eles façam com tamanha excelência, não que a minha empresa apenas cresça. Nós todos vamos ganhar com isso, né? Verdade. E que eles vivam da recreação. Que eles possam realizar os sonhos, né? Quando uma delas olha e fala assim, ai, esse carro automático, Letícia, quando que eu vou ter? Eu falei, em breve. Em breve você vai ter o seu. Em breve você vai ter a sua moto. Em breve o outro vai ter a casa, né? Quando ontem pegou o pagamento da semana, né? Aí saiu toda rindo e tal. Aí eu falei assim, e aí, deu certo? Aí ela falou assim, deu? Aqui é o aluguel. Falou assim. Aí eu falei, e deu pra pagar o mês todo? Ela, e vai sobrar. Aí eu falei, ai, que bom. É a realização. Sim. Né? Eu acho que eles precisam ter sonhos também para passar pela agitação, que a agitação seja condutor dos sonhos deles. Sim. Você meio que acaba realizando os seus sonhos com os sonhos deles também, sim, né? Você acredita neles e acaba realizando os sonhos juntos, né? Sim. Os seus e os deles também, sim, seus funcionários. Sim. Porque são igual filhinhos, né? Dos mais novinhos, né? Muitos novinhos. Aí eu falo, tudo filhinho, vigiando, hein? Terminou o namoro, namorando, não tô sabendo, hein? Fica vigiando, fica dando conta de tudo, né? Fico, tem que ajudar. É verdade, isso é muito importante. Eu acho que é por isso que a sua empresa tem esse nome, tem crescido tanto, mesmo que seja nesse tempo tão grande, né? Que 21 anos é muito tempo, mas eu acho que é por isso que ela cresceu tanto e tem tanto nome. E aonde você chega e fala do Agitação, as pessoas só têm coisas boas para falar, porque eu acho que isso é você. Você é assim e faz da sua equipe assim. E eu acho que você, é óbvio, é uma peça fundamental para que isso tudo aconteça e continue acontecendo, né? Porque a gente estava conversando antes disso aqui acontecer, né? E você estava falando, eu fico preocupada porque eu já tô ficando velha e não sei o quê. Mas eu acho que é aquele negócio. As pessoas querem tia Letícia, independente da idade, independente... Porque você é isso. Você exala essa alegria, você exala essa jovialidade. Uhum. E é muito isso. Acho que é incrível ver você trabalhar e participar e fazer com que a coisa aconteça. Assim, primeiro, muito obrigada. Mas eu acho que é essa questão do brilho no olhar mesmo. É o sonho, né? Então, quando eu estou atuando, é o meu sonho. Por mais que todos eles sonhem comigo e vistam a minha camisa e queiram sonhar de verdade esse sonho, o meu brilho no olhar é do meu sonho. Então, é diferente nesse sentido. Não que eles não façam bem ou tão bem quanto eu. É porque cada um vive o seu próprio sonho, né? Então, assim, dividir é legal, né? Quando eles estão ali me ajudando e dividindo. Mas
essa coisa que todo mundo fala da diferença, eu acho que é isso. Né? É o meu brilho. Porque é meu, é aquilo ali, né? O que eu sonhei para fazer. Verdade. Então, é isso, mas... Então, o pique acaba, a jovialidade também, assim. Mas a gente vai indo. A gente vai driblando, você vai driblando essas coisas, né? Não tá vendo. Eu acho que é basicamente assim: Xuxa está para o Brasil, assim como Tia Letícia está para São Fidélis. São Fidélis e região, né? A verdade é essa. Lelê, quero te agradecer muito esse bate-papo. Foi muito, muito, muito legal, né? Conhecer um pouco mais da sua história e poder compartilhar isso aqui nos estúdios da Ritmos. E agora, né, no nosso podcast vai estar Vozes da Cidade. A sua voz é muito importante para a nossa cidade, porque você leva o nome da nossa cidade para todas as outras cidades que você vai, né? Como você mesmo já disse. E eu quero te agradecer muito. Eu sou um admirador do seu trabalho. Você já sabe muito bem disso, que eu já cansei de te falar. E deixa agora nessa câmera aqui aberta para você falar com seu público, com suas crianças, com sua família, com quem que você quiser falar. Fica à vontade. Primeiro eu vou te agradecer pelo convite, o carinho, pela receptividade aqui da Ritmos, né? Fico muito feliz de saber que a gente vai vivendo e não percebe, né? Como é consequência para mim, eu não percebo, eu não visualizo todo esse poder que você me deu aí nessas palavras aí, em relação às vozes da nossa cidade. Mas eu agradeço, reconheço, e se você está dizendo, eu aceito. Então, eu sou. E para o público, eu quero dizer que a gente precisa viver como criança. A gente precisa sonhar como as crianças. Os adultos precisam entender que adulto de verdade mesmo, que trabalha, acorda cedo, rala o dia inteiro para ganhar o pão do cada dia, tem uma criança muito bem resolvida lá dentro. Não dá para encarar um leão por dia para sobreviver no trabalho sem ter uma infância bem real, bem vivida interiormente. Então, se você, que hoje já é adulto, não teve essa infância que o Agitação, por exemplo, proporciona às crianças de hoje, não se intimide, não fique triste. Busque a sua criança interior. Ela vai te nortear. E assim, a vida deslancha quando a gente entende quem a gente é de verdade. Você orou? Obrigado, Lelê. Obrigado, foi maravilhoso. E agora? Eu levantei a Agora acabou. Não tem problema não. Acabou. Espero que vocês, assim como eu, tenham se divertido com as histórias de Letícia do Agitação aqui no podcast Vozes da Cidade, nos estúdios da Ritmos. Então, curte, comenta, compartilha e espalha, principalmente para todas as crianças.